eu pegava o ônibus amarelo que todo mundo pega, que é o sonho de todo mundo pegar. As amizades que eu fiz lá, nossa, eu fiz amizade até do Japão. Eu acho que todo mundo deveria fazer um intercâmbio pelo menos uma vez. Foi incrível, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, porque abriu várias portas pra mim. Olá, mates! Tudo bem por aí? Por aqui, começando mais um episódio do Travelcast, o podcast de intercâmbio da Travelmate. Hoje eu estou aqui com duas pessoas. Meu nome é Regis, eu sou o host dessa temporada. Eu estou com a Clara Teodoro, que foi estudante de high school no Canadá. A Clara estudou no Simcoe Country District School. E estou também com a Lilian, que é a mãe da Clara. Vamos ter uma conversa a 3 partes aqui, que vai ser muito legal. Vamos falar muito sobre high school no Canadá. E não esquece, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta e compartilhe esse vídeo. E também não esqueça de curtir e compartilhar, acompanhar as redes sociais da Travelmate para saber sobre esses e os próximos episódios. Clara, Lilian, muito obrigado por estarem aqui conosco. Depois de algumas tentativas, verdade. Mas a Clara tinha prioridades que era fazer prova. Mas hoje Sim. deu certo a nossa gravação. Vamos lá, Clara. Como foi essa super experiência de ficar 1 ano estudando no Canadá? Conta pra gente. Nossa, foi incrível. Foi a melhor época da minha vida. Eu aproveitei demais, assim. Foi incrível. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes e teve uma particularidade no seu programa, que você ficou hospedada com um familiar. Sim. Né? Como que foi isso? Você estava... É uma tia sua? Sim, era uma tia minha. Fala pra mim como que é essa questão de estudar no exterior, mas ainda assim tá um pouco mais tranquila, um pouco mais segura, porque você estava com alguém que você conhece, enfim, com uma família, com um familiar. Sim, então, estudar lá já foi incrível, né? E aí, com a minha tia lá, eu ficando com a minha tia, acho que foi melhor. Eu me adaptei, eu acho que eu me adaptei bem melhor do que eu me adaptaria se fosse numa host, porque eu sou muito apegada à minha família, assim. E aí, mas eu também chorei muito, porque eu tava morrendo de saudade da minha mãe. Mas foi incrível, assim. E me conta um pouquinho como que era a sua rotina na escola. Fala um pouquinho, porque tem muitos alunos e muitas famílias que querem saber de quem está lá, de quem viveu essa experiência, como que é a rotina, o seu dia a dia. Então, meu dia a dia, assim, eu aproveitava muito lá naquela escola. Eu pegava o ônibus amarelo que todo mundo pega, que é o sonho de todo mundo pegar. Eu acordava bem cedo, mas minha aula só começava 8h01 lá. 8h01. Uau! Aí eu ficava lá na escola, lá são 2 semestres. No meu primeiro semestre, eu fiz matemática, história dos indígenas, yoga e fotografia. E estudar, como que era? Yoga? Fotografia? Yoga. Porque lá a gente tem várias atividades, várias aulas que você pode escolher além das matérias principais. Legal. E aí tinha nutrição, tinha cabeleireiro, tinha yoga, fotografia, artes visuais. Tinha 1 milhão de coisas. Aí eu preferi escolher essas. Legal. E no segundo semestre eu fiz inglês, química e 2 aulas de cabeleireiro, que foi as aulas que eu mais amei. Uau, que legal. Muito legal. Era muito legal. E aí depois eu saía da escola e ia almoçar, porque eu não conseguia almoçar na escola, porque eu achava muito estranho. As pessoas levavam macarrão e super cedo. Aí eu não conseguia almoçar. Que horário que era isso? Acho que era umas 10 horas da manhã. O pessoal já tava... Já tava almoçando. E aí eu não conseguia. Eu levava um lanchinho pra almoçar lá com a minha tia quando eu chegasse. Eu almoçava. Às vezes a gente ia buscar minhas primas, que eu tinha 2 primas lá, crianças. E a gente ia buscar elas na escola e depois eu ficava cuidando das minhas primas, brincando, ia pra academia.
Maravilha. E como que era a dinâmica? Na escola só em inglês? Ou e com a sua família? Você ficava falando mais em português ou falava mais em inglês? Então, a minha tia tinha a regra Adorei! que na casa dela só podia falar português. Porque minhas primas são pequenas, uma tinha 3 e outra 4. Tá. E elas falam muito inglês porque elas cresceram lá. Então, pra não pegar essa mania de só falar inglês, Entendi. na casa era só português, não podia falar inglês. Mas o resto do dia, eu saía de casa, era só inglês. Só inglês. Só inglês. Tanto é que no primeiro mês eu chegava em casa e falava, tia, não aguento mais falar inglês. Tô com dor de cabeça. Não aguento mais. Mas era assim. Legal. Lilian, é a Cristiane, né? Isso. Ela é sua irmã. Minha irmã. Tá, e como foi essa decisão da família? Imagino que tem prós e contras, né? Que vocês possivelmente pesaram, Isso. dela ficar com um familiar e não com uma host family. Como foi esse processo para vocês? Minha irmã já tá lá, ela foi para estudar também. Na época ela foi fazer um intercâmbio de 6 meses e acabou conhecendo o marido dela e aí casou lá e teve as minhas 2 sobrinhas, são já canadenses. Inclusive agora minha irmã também já é cidadã canadense, né? Legal. Primeiro ela Teve a residência? teve a primeiro? residência e aí o ano passado, não, o ano que a Clara foi para lá, ela falou, eu vou aplicar para conseguir, porque ela achou que seria mais fácil, né? Ela sendo já cidadã, então ela já se inscreveu para fazer a prova. Que legal. Porque ela achou que iria facilitar ela já sendo cidadã canadense, Legal. né? Para, sei lá, qualquer problema que tivesse, né? Porque ela teve que também fazer se inscrever, né? Não é, É um processo, é um processo bem longo, né? Teve que ser a responsável dela, como se fosse uma host family mesmo. Mesma coisa. Mesma coisa. A diferença é que é família. Tá. Mas o processo foi o mesmo. Que legal. Mesma coisa. E a escolha foi porque ela sempre quis Canadá, né? É diferente. Eu tenho outro filho, que agora está com 14 anos, ano que vem ele vai para o primeiro ano, mas ele não pensa em fazer Canadá. Ele pensa em fazer Estados Unidos. Tá. Então, eu vou ter essas As duas experiências aí. né? Porque ele não quer ficar com família, ele quer viver toda a experiência, né? Do intercâmbio, isso. E ele gosta de basquete, então ele foca em Estados Unidos. Boa. Mas, assim, para mim foi muito mais tranquilo, né? Porque tendo a minha irmã, ela tem a mesma cultura nossa. Então, dentro de casa, tanto na criação, é diferente. Mas a Clara teve contatos com outros intercambistas que estavam em host family. Então, ela teve também esse contato de como né? A cultura, eles reclamam muito também da comida, né? Ela já não teve esse problema, porque ela jantava. Eles não, eles lanchavam. E era uma comida totalmente diferente, né? Então, eles também não podem reclamar. Claro. Né? Eles têm que entrar naquele meio e aceitar. Né? Então, para mim, foi ótimo. Eu fiquei bem mais segura, bem mais tranquila, né? Eu sabia que, estando ela lá, é a mesma coisa que estando eu, né? Então, não tive problema com isso. E eu fiquei bem tranquila nesse 1 ano. Claro, chorei igual, porque a gente é muito apegada. Saudade, não importa onde ela estivesse com quem. Quase morri. Meu marido até falou, você vai ficar em depressão aqui. Aí eu falei, os primeiros meses foi difícil. A casa vazia, o quarto dela vazio, né? Que 1 ano é 1 ano, né? É bastante tempo, né? E aí, mas correu tudo bem, graças a Deus. Eu tinha muito medo da questão de ficar doente lá, porque a questão da saúde também lá é bem diferente daqui. Mesmo tendo um seguro saúde, né? Não é igual daqui, né? Sim. Mas correu tudo bem. Questão de matéria é muito diferente também. Que ela não comentou, mas assim, ela vai com algumas matérias já que tem que ser feita e é exigida pelo MEC para quando ela volta. Né? Então, por isso que ela tem que cumprir 4 matérias, que é distribuída 2 em um, a principal em um, 2 no outro, e aí ela tem aquele privilégio de escolher as outras 2. Muito legal. Que aí é carpintaria, umas coisas que não tem aqui, né? Então, em questão da escola, lá é muito mais fácil. Que legal. Aqui ela tem 18 matérias. Uau. Lá você e tem nenhuma 4... legal como yoga ou cabeleireira. Nenhuma. Nem educação física é mais legal.
E Lilian, me diz uma coisa, vocês falaram com a escola da Clara aqui no Brasil, explicaram como que foi com a escola dela aqui no Brasil. E eu tô perguntando mais para você porque Isso, por é conta uma dessas coisa burocracias, que eu me né? preocupava muito, né? De ela não perder nada. Sim. Então, primeiro eu me reuni na escola, porque a escola dela não tinha experiência de intercambista. Tá. Ainda mais que veio da pandemia, e nessa pandemia também fazia um tempo que não ia ninguém, né? O pessoal acabou não indo fazer intercâmbio, não procurando. Então, eu fui conversar com a direção, com a coordenadora, e aí foi ela também junto com as meninas aqui da agência, que né, apresentaram que elas exigiam aquelas matérias, né? Era português, não, né? É uma língua, É né? uma língua, que é o Isso. inglês. Aí teria que fazer uma história, Uhum. tá? E uma ciência, um tipo de ciências. Então, ela escolheu química, mas poderia escolher outras, né? E história não era uma história simples, era a história dos indígenas Exato, canadenses, porque né? lá as matérias mudam muito. É. Tem matemática, aí tem matemática voltada para outra coisa. Tem história voltada para os indígenas, histórias do mundo, história do Canadá. Que legal. Legal. É uma infinidade. Matemática 1, 2, 3, 4, 5, se você quer. Isso eu acho legal de lá, porque a pessoa, o adolescente, ele já foca no que ele quer na faculdade. Sim. Então, ele elimina aquelas matérias que aqui são obrigatórias, lá não. Ele já foca no que ele vai fazer lá na Depois, né? faculdade. Que legal. Então, isso é legal, que E ele a aprofunda mais naquele assunto. Claro. E a escola aceitou bem, depois de tudo Aceitou certinho? Foi e tudo certo? deu tudo certo. E no retorno dela também, como foi O a retorno escola? foi meio complicado. Como eu falei, né? Ela não teve português um ano. Então, assim, essa questão... Mas a escola ajudou bastante. Que Mas legal. ela sofreu muito. Porque o ano letivo daqui também é diferente de lá. Então, quando ela foi com o primeiro semestre. Então, não tinha terminado o ano. E lá ia começar o ano. E quando ela voltou, aqui o pessoal já tinha o primeiro semestre. E ainda para ajudar, a escola dela é trimestral. Ixi, Maria. Então, o pessoal tinha muito mais nota do que ela. Uhum. Entendeu? Então, assim, foi difícil. Ela ficou de recuperação de algumas matérias. Teve professor que não pôde dar continuidade naquele assunto, teve que voltar com ela, porque tem aquela Natural, continuidade, né? Principalmente matemática. Começa um assunto que vai... E aí, o professor, se continuasse com ela, Uma ela coisa não ia entender. dependendo da outra e tudo. Isso, então foi complicado, mas deu tudo certo. No final do ano ela passou. Deu certo. Esse ano, mesmo assim, ainda para ela é um pouco mais difícil Mais do que puxado. mais puxado. Então, assim, quem vai fazer intercâmbio sabe que lá é uma moleza, mas quando volta, tem que se dedicar. E aí fica a pergunta então, Clara, foi mais fácil ir ou foi mais fácil voltar? Foi mais fácil ir. Muito mais fácil. Muito mais fácil. E aí a gente tem um quadro aqui no Travelcast que é o TM Responde. O que é o TM Responde? A gente tem dentro da rede da Travelmate, nas nossas redes sociais, o pessoal manda algumas perguntas para a gente fazer para vocês. E eles mandaram uma pergunta, eu vou fazer aqui porque ela foi enviada, mas eu já sei a resposta. A pergunta é assim: Clara, você voltaria? Eu não preciso pensar. Obviamente eu voltaria. É meu sonho voltar pra lá. É meu sonho morar lá. Sempre foi. E aí eu fui fazer um intercâmbio, porque também era meu sonho fazer intercâmbio, ter essa experiência de morar. Nossa, mas eu voltaria. Se tivesse um avião amanhã, eu pegaria ele e voltaria pra lá sem pensar 3 vezes. Maravilha. Você morou, a gente estava falando agora há pouco, você morou numa cidade que inclusive eu conheço, Sim. que é Barrie, fica dentro do distrito, né, do distrito escolar de Simcoe. Fala um pouquinho pra gente como que é viver numa cidade, é uma cidade muito diferente de Sim, São Paulo. muito. Como que foi isso pra você? Eu tive a experiência, né, que eu já fui em Toronto, porque minha tia morava em Toronto uma época. E deu pra sentir muito bem a diferença entre morar em Barrie e Toronto. Toronto é mais como São Paulo, assim. Barrie é mais interior. Mas é muito legal, assim. Eu acho que eu aproveitei muito mais do que eu aproveitaria em Toronto. Porque em Barrie tinha mais pessoas que
que me ajudaram, assim. Mas amigas, eu fiz mais amigos lá, que eu acho que eu não faria em Toronto. Eu me juntaria mais com o pessoal brasileiro, assim, que fala português. Tá. Por eu não saber a língua, enfim. Eu sabia a língua, mas normalmente você se junta com quem você sabe, com quem já tem a mesma cultura. Tá. Mas, Barrie é incrível. Lá é lindo, lá é lindo. Eu patinava muito, eu amava. Eu comprei um patins, eu patinava toda vez que eu saía da escola, eu chamava meus amigos e a gente ia lá patinar no gelo. E assim, as amizades que eu fiz lá, nossa, eu fiz amizade até do Japão. E a minha amiga a Eiko me chamou, falou assim, não, vai pro Japão, você tem que ir, você se hospeda na minha casa. Próximo destino. Próximo destino é o Japão. Mas Barrie é lindo, é incrível. As pessoas ajudam muito o intercambista lá. E, assim, é muito lindo morar lá. As pessoas, tipo... As pessoas em si se conhecem muito lá. Porque é menor que Toronto, mas é lindo, é muito legal morar lá. E você fez muitos amigos canadenses também? Ou ficava mais com o pessoal dos intercambistas? Como que foi isso pra você? Eu fiz alguns amigos canadenses, mas a maioria foi intercambista. Tá. Mas os intercambistas é porque a gente tinha umas viagens, uns destinos que levavam a gente aos intercambistas das outras escolas de Barrie. Então, por exemplo, no meu aniversário lá, exatamente no dia, a gente foi andar de tirolesa. Legal. Todos intercambistas. Aí foi muito legal. A gente conheceu vários outros. E a gente criou um grupo com esses intercambistas. Que aí a gente marcava, gente, vamos no Rec Room, que é um lugar de jogos. Porque a gente também não conseguia fazer muita coisa lá pra sair, pra se divertir. Aí era sempre esse lugar, vamos no Rec Room. Vamos pra casa de alguém, ficar lá jogando. Era mais isso, mas... Eu tenho certeza que os intercambistas fizeram o meu intercâmbio. Essas atividades, você diz, organizadas pelo próprio distrito escolar, pela área internacional do distrito. Sim, eles levavam a gente pra quando tinha neve, quando começou a nevar, pra fazer aqueles esqui, assim. Era bem legal. Foi incrível, porque se eles não tivessem me levado, eu provavelmente não iria. Mas eu fui com um monte de intercambista, foi muito legal, assim. Eu até gravei, a escola postou lá, foi bem legal. E se você tivesse, assim, qual é a principal diferença além das 300 mil matérias e disciplinas e tudo mais, qual que você entende que é a principal diferença entre a escola que você estudou, uma escola canadense, e a escola que você estuda, uma escola brasileira? Então, eu acho que a escola canadense, ela vê muito mais os alunos, assim, eles veem que os alunos não são máquinas, eles são pessoas, e eles querem ajudar muito você a, tipo, você senta, você não tá num dia legal, então não faz a prova hoje, faz um... Eu presenciei isso, eu fiquei chocada, eu falei, gente, como assim? Menina, eu não tô legal. A minha professora falou, você pode fazer no dia seguinte. Aí eu falei, meu Deus, como assim? Eu fiquei super chocada. Não tem cobrança. Não tem uma cobrança. Cobranças Sim. que tem aqui. Tá. Eles veem muito, assim, também o esporte lá é muito valorizado. Todo mundo que faz esporte, assim, é super valorizado na escola, porque lá as faculdades cobram muito, né, os esportes. Nem tanto as matérias, mas os esportes cobram muito. Eu acho que a escola do Canadá vê muito mais isso, a pessoa, se você tá num dia legal ou não. Mas aqui a escola do Brasil não vê muito isso. Eles querem mais nota, assim. Nota, prova. E eu não sei se isso é o melhor método para você entrar numa faculdade, assim. Ok. Pra ter uma saúde mental. Não, aqui não. Aqui Não, é vestibular, é cobrança, né? Não tem jeito. Como que era teu idioma antes de e depois que você voltou? Nossa, eu sempre fiz inglês a minha vida toda. Eu fazia, assim, meio... Estou indo por obrigação. Obrigada. Obrigada. Porque a mãe e o Erasmo mandavam, Exatamente. né? Era isso. Então tá bom. Exatamente isso. Mas eu achava que porque eu já fui pra visitar minha tia e eu conseguia falar, me desenrolava lá. Então eu achava que, nossa, eu falava muito inglês, eu ia pra lá e ia arrasar. Eu cheguei lá, no primeiro mês, eu
ia pra escola sem saber nada. Eu ia pra escola, ficava sentada, e aí o professor explicava, e aí ele tinha que vir até mim e a minha amiga, que fazia todas as aulas comigo, que era intercambista também, e ele explicava pra gente de uma forma mais clara, assim. Mas eu sentava e não entendia absolutamente nada. Foi exatamente um mês. Depois desse um mês, parece que virou uma chave na minha cabeça. Uau. Que eu não precisava mais pensar no que ele tava falando pra traduzir na minha cabeça pra falar. Legal. Eu só falava igual o português, porque você não pensa o que você fala, você só fala. E aí, nossa, mudou muito meu inglês, muito mesmo. E aí eu voltei, nossa, eu acho que muito melhor no meu inglês, isso é visivelmente. A minha tia até falou, nossa, nem parece a mesma pessoa. Porque quando eu cheguei, eu pedi ajuda pra minha tia pra fazer lição, essas coisas, porque eu não entendia. Aí, passou um tempo, nossa, sentava lá, fazia um monte, terminava super rápido, já ia brincar com as minhas primas, Muito legal. Bom, vocês estavam comentando também comigo que a Cristiane, né, que recebeu sua tia, sua irmã, ela ficou um pouco doente nesse meio tempo. Ficou doente. Né? Sim. E como foi, enfim, era gostoso estar em família, mas também era um momento difícil. Sim. Lá, você comentou também, né, Lilian, que chegou aí para lá. Precisei. A gente fechou o intercâmbio em janeiro, né? E ela ia no mesmo ano, em setembro. Só que dia 1º de abril, dia da mentira, Uau. ela recebeu a notícia que ela estava com câncer de mama. Tá. E aí já logo era bem avançado e teve que começar com a químio. Então, assim, mudou totalmente o foco. Então, Uau. a gente estava muito feliz com o intercâmbio da Clara e aí a gente teve que esquecer o intercâmbio e focar só no caso da doença dela mesmo. Então, a Clara meio que se virou. Acabou que ela ia ter muita ajuda, mas acabou não tendo depois muita ajuda. Sim. Quando, ao contrário, é ela que ajudava, né? Ela precisou fazer várias coisas em casa, buscar criança na escola, né? E ela ajudou muito, se não fosse ela. Legal. Mas eu precisei ir várias vezes também. Então, acabou que, assim, a saudade ficou, mas também, cada vez que eu vinha embora, era querer chororô, né? A despedida, nossa. Faltava morrer. Faltava morrer. A gente eu saía do aeroporto chorando, eu ia no carro com a minha tia chorando. Chorava. E foi o intercâmbio inteiro com a minha irmã doente. Sim. Então, ela só recebeu a cura o ano passado, em junho, e aí ela veio embora em setembro. Então, assim, curtiu muito pouco. Foi um período... foi um período difícil, bem difícil mesmo. Várias coisas que a gente tinha planejado, viagem que eles iam fazer, não teve nada. Sim. Então, se não fosse mesmo as amizades que ela fez lá, ela ia ficar muito presa em casa. E isso foi bom, porque ela fez muito amizade lá, tem muito hispano, né? Eu não sei, o pessoal da Espanha, assim, eles gostam muito de fazer intercâmbio lá. Então, tem muitos, e ela fez muita amizade. Muito. Legal. E foi o que ajudou, porque os canadenses, eles são bem frios, né? É o que a gente já conhece, né? Eles são frios, eles acham que a gente gosta muito de festa, que a gente gosta muito de carinho. Então, para eles, isso daí foi difícil. Na escola é visível isso. Eles não se misturam, é difícil você chegar... Quebrar esse gelo aí. É muito difícil. Demorou muito, assim. Demora, é a questão de 6 meses, né? Demorou Tanto é que muito. Nos 4 meses, ela tava já assim... Ela falou, ai, eu não aguento mais. Porque ela sempre teve muitos amigos, né? E assim... E aí eu via os meus amigos daqui saindo, fazendo tudo. E lá você não pode escolher com quem você vai estar na sala, né? Assim, em matemática é uma turma, e ela sai de matemática, vai para história, é outra turma. Completamente diferente. Não tem como você falar, eu vou fazer com aquela amiga. Sim. Só se sua amiga escolher As exatamente. mesmas é muito disciplinas, difícil. né? É muito difícil, porque tem muita matéria. Tem até o jornal da escola, que é como se fosse uma matéria, o jornal da escola. Sim. Tem muita matéria, então não tem como fazer isso. Mas foi muito difícil nessa parte. Eu fiz amigos, alguns, poucos, mas eu fiz amigos canadenses, mas demorou muito. Tanto é que era visível, porque a gente ficava, por exemplo, no lanche, era 1 hora de lanche, né? A mesa era só intercambista. Só intercambista. E aí tinha intercambista que ficava 6 meses. E aí a gente viu, teve todo... Como eu fiquei 1 ano, eu tive toda essa experiência de amigo meu. Que eu fiz muita amizade indo embora. Indo embora, assim...
em minutos, em questão de minutos, indo embora. E aí já teve amigo meu falando, nossa, Clara, devia ter fechado um ano. Que quando eles estavam, assim, com muita amizade, super entrosados, eles foram embora. Então... Quando tá tudo adaptado, Quando tudo tá dando tudo certo. Exatamente. Eu acho que os 6 meses é pouco. Na nossa opinião, a gente teria se arrependido de se fechar de só Sim. 6 Só 6 meses. meses. Porque quando tá tendo aquela adaptação, que Acabou. tá a parte legal, que já passou aquela parte, né, crítica do inglês, aí acaba. Sim. E ela não, ela depois teve 6 meses de... Bem gostosos. Bem Foi. gostosos. E eu aproveitei muito depois desses 6 meses, assim, crítico, enfim, eu aproveitei muito. Então, 6 meses eu acho meio pouco, assim, porque você faz amizades, óbvio, você aproveita, mas quando tá, tipo, tudo super bem, aí você vai embora. Não, uma coisa que ajudou bastante, que ela falou desses passeios. Sim. Quando a gente fechou o contrato em janeiro, faltava 7 meses para ela ir, a gente já sabia os passeios e as datas Da escola, né? Da escola. Então, nessas datas, juntava todas as escolas. Era só para intercambista. Então, ela conheceu intercambista de vários lugares. Que legal. E foi muito legal, né? E ela soube de vários casos. Ai, teve troca de host family, né? E assim, foi muitos. natural, Que é né? natural, né? E foi muito bom. Uniu, né, os intercambistas, Legal. né? Isso é bem legal. E um passeio em cada estação. Então, teve a do verão, teve a do esqui, que foi no alto do inverno. Aí teve Lá a em do Barry parque, tem- né? Que foi no E tem outono. neve, tem gelo, Tem viveu toda muito. essa experiência, né? Nossa, vivi muito. E eu amo, né? Eu amo o frio, eu amo a neve. Então, nossa, foi a melhor época. Mas também era terrível pra ir pra escola. E... Acordar e entrar às 8h01, Nossa! no gelão, no frio, Nossa! E muitos dias não tem aula, né? acaba sendo... Muito. Muitos dias. E era assim, a Fica felicidade sabendo em na pessoa. hora. Você acorda e eles lançam lá. Snow Day. Snow Day. Então, Não Ninguém se tem aula. Você desloca voltava a direito, né? Porque muita gente lá, a maioria das pessoas vão de ônibus, o ônibus amarelo. Então, quando é Snow Day, o ônibus amarelo não passa. Mas tem aula, normalmente. mas ninguém vai. Mas ninguém vai, porque Porque é todo mundo Snow depende Day. do ônibus, né? É. Nossa, e era felicidade em pessoa. Uma neve. Aí, nossa, aí mandavam no nosso grupo de intercambista, Snow Day. Aí a gente, Era um só monte de festa. mãozinha assim. Era só festa. Aham. Por falar em festa, tem uma história a respeito de uma festa que você achou que era uma história boa de ser contada. Conte-nos a respeito dessa festa. Bom. Você tá do lado da sua mãe, então pode falar dessa festa, não, né? Pode sim, pode. A minha mãe, ela foi pro Canadá por conta da minha tia, que ela ia fazer uma cirurgia. Então, a minha mãe tava lá, e aí um amigo... Eu fui passar o dia no outlet de Toronto com um amigo meu, que é brasileiro. E aí, ele falou assim, uma amiga minha da minha escola me chamou pra uma festa. Ah, vamos comigo? Porque eu não queria ir sozinha. Eu falei, óbvio. Claro. E era uma neve, tava nevando, assim. Eu falei, mas é óbvio, né? Vou perder a oportunidade? Não vou. Tem que aproveitar tudo, intercâmbio. Tudo que estavam falando, vai, vamos fazer. Eu falava, óbvio. Sem pensar 3 vezes. Boa. Então, eu fui. Aí, eu cheguei na festa, minha mãe me levou. Cheguei na festa, uma casa. Aí, só que a menina falou que ia ter 1000 pessoas. Eu falei, gente, numa casa? Mas tá bom. Eu falei, Realmente, tinha 1000 pessoas dentro tinha de uma 1000 casa. pessoas numa casa. Com Aí, os pais lá. Detalhe, Nossa tinha pais lá. Senhora. tinha paz. Só que a gente ficou do lado de fora. Eu falei, meu amigo era o Fábio. Eu falei, Fábio, não é possível, mentiram pra você. Não é possível. Pois era lá. A gente entrou, eu falei, meu Deus do céu, um monte de gente numa casa, subindo as escadas, assim, gente na escada. Muita gente. Eu falei, Fábio, meu Deus. E sabe como é brasileiro, né? Brasileiro é assim. E a festa começa 6 horas, então eu chego 7 horas. E foi exatamente isso que fez. Só que a gente chegou lá, a festa já tava quase acabando. Eu falei, gente... Lá tem horário. Lá tem horário, tem que Horário. chegar pontual. Mas a gente ficou lá um pouco. Só que aí, pra você entrar nas casas, você tem que tirar o sapato, né? E o meu amigo tinha acabado de comprar um tênis, que ele tava. Então, ele deixou lá, no cantinho, em cima de uma mesa.
Aí a gente tá conversando, tudo, e um monte de gente começou a falar, tipo, squad. Só que assim, isso foi no começo. Squad. Aí a gente assim, nossa, squad. Aí o Fábio, o que é squad? Sei lá, acho que era squad, alguma coisa do tipo. Fábio, o que é isso? Aí o Fábio, não sei. Aí eu, gente, o povo saindo pra fora da sacada, porque era casa, então tava pulando a cerca. Eu falei, squad? Como assim? E só ficou eu, tipo assim, 5 pessoas dentro da casa. Squad. Quando eu viro pra porta, a polícia entrando, eu falei, meu Deus. Aí o Fábio, vamos, Fábio, corre. Aí o Fábio, não, vou pegar meu tênis. Falei, então pega o meu. Aí ficou, nós dois pulamos a moita que tinha e a gente saiu correndo com o sapato na mão, correndo. Aí a gente encontrou a amiga dele e a gente foi comer pizza. Acabou em pizza. Acabou em pizza. Acabou em pizza. Eu falei, mãe... No meio da neve, no meio do frio. No meio do frio, no meio de tudo. Aí eu falei, mãe, você não sabe o que aconteceu. Tamo na pizzaria, você pode vir buscar. E minha mãe foi buscar. Uma coisa que é legal falar é a questão de horário lá. Sim. Restaurante nenhum fica jovem, menor... depois das 10. Depois das 10. Então, assim, ela... que já estava acostumada a ir pra baladinha aqui de madrugada. Saía de casa às 10, né? Pra ir. Aqui é o contrário. As resenhas começam às 10, 11. E lá ela sentiu muito a questão de horário. Não ter o que fazer. Porque não tem o que fazer. Até a gente ia pra downtown, por exemplo. A gente ia pra downtown só brasileiro. Só porque eu fui muito pra igreja. Porque minha tia ia pra igreja todo domingo. E eu conheci muitas amizades lá na igreja. Legal. Então a gente marcava de sair. Só que não tinha onde sair. Então a gente ia pra downtown. Comer, enfim. Só que a gente ia muito tarde. Então os restaurantes realmente expulsam as crianças. Tipo, o downtown deu 10 horas, eles te deixam pra fora, na rua. Pode estar o frio que seja. Você fica na rua. Porque, criança não pode ficar na rua depois das 10. Uber, tanto é que o Uber não funciona. A gente tinha uma promoção lá, que era 100%, 90% de promoção. Então, a gente pagava $3 num Uber pra ir, tipo, do norte pro sul. Então, só que os nossos Ubers não funcionavam. Deu 10 horas, a gente não podia. A gente tinha que ir a pé, de ônibus, mas não funcionava então, o Uber. Os jovens lá não tem muita opção de festa. Então, eles curtem muito o dia. Mas à noite não é igual aqui, não. E os canadenses não chamam você pra festa. Não é assim, festa, gente, podem ir. Não, você tem que ser chamado. E a pessoa que te chama, você não pode chamar outra. Chamar um monte de gente. Não pode. Então, muitas vezes... Eu só fui nessa festa. A única festa que eu fui foi nessa. Deu ruim. Deu ruim. Mas foi nessa. Mas porque eles não chamam. Então, os meus outros amigos intercambistas não teve essa experiência de ir por uma festa. Foi do Tom, né? Mas aquela festa... Nossa, é que a festa deles é bem diferente, né? muito Então, chegou lá, aquela calmaria. Não tem... Então, assim, ela ficou chocada. Ela falou que nunca mais quero ir em festa de canadense, não tem graça. Mas, apesar de tudo isso, você já falou que você voltaria fácil. A questão da segurança também, né? Quando ela voltou, essa questão da segurança pegou bastante, porque ela estava acostumada com celular na mão, né? Vidro aberto. Então, assim... Eu cheguei no carro, assim, aí eu ficava com o celular mexendo. E minha mãe, Clara, você sabia que quebra um carro? Quebra o vidro? Eu toda hora tinha que ficar chamando a atenção. Relembrava. Você não está no Canadá. A mesma coisa aconteceu um episódio quando ela chegou lá. Porque ela sempre teve medo aqui de Uber. Não tinha costume de andar de Uber. Verdade. Ela teve uma crise dentro de um Uber lá. Ela foi de Uber, ela achou que o cara ia me tava sequestrar. indo... Porque lá... Porque tudo você pega a avenida a principal. autopista, a estrada. Então, ela achou que estava sendo sequestrada. E aí, eu comecei a chorar no Uber. E aí, eu não entendia nada que aquele Uber falava. E eu liguei pra minha tia. E minha tia começou a chorar. Lá de casa, começou a chorar. E eu chorando no Uber. Aí, minha tia pegou o celular e falou... Pede pra ele parar. Até a gente conversar, que lá é diferente. Lá você pode confiar. Lá não tem perigo. Você vai poder pegar o Uber. E foi difícil de ela ficar mais relaxada lá. Uma adaptação Isso, total. Muito bom. Mas deu certo. Mas ela pensa agora em fazer faculdade fora. É isso, né? eu ia perguntar exatamente isso. Próximos planos, além do Japão. Eu quero muito... Eu tô vendo de prestar, né? Pra conseguir uma bolsa fora. Porque eu quero muito fazer faculdade fora. Legal. Muito, porque é meu sonho morar fora. Então, eu sei que, por exemplo, se eu fizer faculdade aqui, eu vou ter que fazer faculdade no Canadá, por exemplo, de novo. Pra conseguir
trabalhar lá, né? Então, eu quero muito fazer faculdade fora. Muito, muito. É meu sonho fazer faculdade lá, porque eu quero ter uma vida lá. Então, fazendo faculdade é mais fácil de eu conseguir morar lá. Uhum. Mas tô muito animada e eu tô doida Resta vendo. conseguir a bolsa, né? Porque a faculdade é bem diferente do intercâmbio, né? Intercâmbio é mais acessível, a faculdade já... É um pouco muito diferente. cara. as pessoas já começam a fazer sua poupança desde O pé quando de meia nasce. de longe. E lá, pelo fato de eles praticarem muito esporte, isso conta na bolsa. E aqui no Brasil, e horas de... Comunitária. Trabalho comunitário, Então, né? lá, os jovens, eles têm... Na escola Na mesmo. escola, é obrigado a ter aquele número Tantos X. de horas comunitárias. E quanto mais você tiver essas horas, fazer esporte, mais a faculdade vai te querer. Exato. Porque não adianta você querer a faculdade, porque eles não é assim. A faculdade que tem que te querer. E a nota não importa muito para ele. Importa você não é como só a pessoa. nota, né? não Tem é só a tudo. nota. Quanto você contribuiu para a comunidade. Então, isso é o legal deles. E a mesma coisa das escolas, né? Porque eu achei que fazer o intercâmbio, eu ia poder escolher a escola que eu queria ir. Tipo, eu queria ir na Bear Creek, né? Na Bear Creek que eu queria ir. Porque eu já vi um monte de gente falando no YouTube que não tinha nada de Barry, mas tinha de Bear Creek, que era a escola. A mais famosinha. A mais de lá. famosinha. E aí eu queria muito, porque eu queria fazer. Aí eu vim pra cá e aí eu entendi que não é eu que escolho a escola. Eu faço um texto falando quem eu sou, mostrando. Isso. Todo o seu application, né? Isso tudo. aí. E aí é a escola que me escolhe. E isso foi muito diferente, porque eu não sabia disso. E aí, mas a Bear Creek foi uma das escolas que me escolheu. Só que eu optei pra ir pra escola Bear North, que é a minha, porque eu tinha acesso ao ônibus. As outras não me davam esse acesso. Tá. E a minha tia que falou assim, porque eu não ia escolher, eu ia pra Bear Creek. A minha tia, Clara, lembra que vai nevar muito, vai neve até o joelho, e aí você vai ter que acordar mais cedo, pegar ônibus, 2 ônibus, pra ir pra escola. Eu acho melhor você escolher a Bear North, que dá o ônibus. Aí eu falei, ai, tia, é verdade, né? Pensando bem, você tem certeza. Boa. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de acordar cedo, né? Aí eu escolhi, nossa, foi a melhor escolha, porque eu podia estar com muito frio, mas eu só ficava parada assim no ponto, o ônibus passava e eu entrava. Aí... E a questão de transporte Muito bom. público lá também não ajuda muito, né? É uma cidade menor, né? E os horários, é aquele horário. Perdeu aquele ônibus, você esquece. Tipo, passa no horário meia certo. hora depois. E aí é complicado você depender Isso de aí. ônibus numa cidade pequena. Muito Não bom. é igual aqui, né? Aqui o pessoal reclama, mas tem muito transporte público lá. Mesmo Não Toronto já tem muito mais, né? Por ser, Sim. você estava numa cidade menor mesmo. Sim. tem. Isso. Linda, maravilhosa, mas menor. Com Muito aquele bom. lago maravilhoso. Nossa, é surreal aquele lugar. Vamos lá. A gente tem mais um quadro no Travelcast que nós chamamos de TM Conecta. O que é o TM Conecta? É aquele jogo de perguntas rápidas, respostas rápidas. Então eu vou lançar algumas coisas, algumas para Clara, algumas para Lilian, e vamos ver o que vem na cabeça de vocês. Essa eu já sei também. Clara, um lugar. Barry. Uma ideia, Lilian. Uma ideia? Intercâmbio. Clara, um sabor. Um sabor? Ai, o sorvete do Mac. Da calda do McDonald's. Boa. Uma palavra, Clara. Uma palavra? Ai, incrível. Uma música. Uma música. Too Much, do Justin Bieber. Lilian, uma alegria. Poder proporcionar isso para os meus filhos. Essa vivência. Era o meu sonho. Eu não tinha condições e pude realizar o sonho dela. Uma tristeza. A distância. A distância dá uma tristezinha, né? Mas é por uma boa causa. Clara, uma descoberta. Uma descoberta? E acho que essa descoberta que eu posso, sim, um dia morar lá, que não é tão longe, não é tão distante isso. E uma lembrança. Uma lembrança? De todos os meus amigos do Canadá. Muito bom, muito legal, gente. E pra gente encerrar, Clara, pra você, o que é pra vida toda?
Ai, acho que os amigos, essa vivência, eu acho que, assim, o intercâmbio sempre vai ficar na minha memória e sempre vai ser... E eu quero poder proporcionar isso para os meus filhos futuramente. E eu acho que todo mundo deveria fazer um intercâmbio pelo menos uma vez. Foi incrível, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, foi fazer esse intercâmbio, porque abriu várias portas para mim. Muito bom. Gente, muito obrigado, delícia de papo, delícia de conversa. Agradecer também a nossa audiência, né? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar esse vídeo, ative o sininho para também saber dos comentários, né? Se você tiver algum comentário, pode colocar aqui nesse vídeo, que vai ser um prazer a gente responder. Novamente, muito obrigado. Feliz que a Cristiane está bem, que deu tudo certo. Eu agradeço todo dia que deu tudo ela bem. ajudou muito nesse realizar esse sonho dela. Né? Maravilha. E a gente se despede então. Beijinho. Tchau, Beijo. gente. Valeu.